Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite para estudarmos um pouquinho sobre o livro Os Mensageiros. Hoje falaremos a respeito dos capítulos 18 e 19. Convido a todos para fazermos a nossa prece inicial. Divino amigo, Mestre amado, a Ti elevamos o pensamento, rogando o amparo e o auxílio da espiritualidade amiga para que se faça presente, para que nos intua para compreendermos os conteúdos doutrinários que André Luiz nos traz através da pleiade de espíritos que o acompanhou na construção dessa grandiosa obra, e que essa compreensão se dê sempre à luz da doutrina espírita, do Evangelho, das leis divinas que se encontram dentro de nós, que após os estudos dos capítulos do livro, nós sejamos capazes de fazer uma reflexão profunda sobre o ser que nós somos, e que após esse mergulho introspectivo nós sejamos capazes de nos libertar de nós mesmos. Em Teu nome, Mestre, em nome da espiritualidade amiga que se faz presente, nós pedimos a permissão para iniciar mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Bom, o que nos ficou evidente nesse capítulo 18, inclusive eu acho que a abordagem do livro, ela se dá em volta da questão do pensamento, da mediunidade, e nesse capítulo especificamente nos ficou evidente a questão do pensamento. E nós fomos buscar na Gênese e no Livro dos Espíritos o respaldo para que a gente pudesse explicar o conteúdo desses capítulos. Então, o capítulo aponta que eles estavam caminhando, uma equipe socorrista estava caminhando em direção à crosta terrestre. E nós sabemos que, à medida em que vai se aproximando da Terra, do plano espiritual para o plano encarnado, sabemos que a densidade vai aumentando das vibrações dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados que habitam o orbe. Nós sabemos que atualmente são quase 8 bilhões de encarnados, porém, segundo alguns autores espíritas, há mais do que o triplo dessa quantidade nas esferas espirituais ao redor do globo. Habitam o globo de qualquer maneira, estão ligados a esse planeta através do pensamento, através da mente. Então, à medida em que eles vão, vamos assim dizer, vão descendo em direção ao orbe terrestre, ao plano encarnado, essa densidade, essa grosseria de pensamento, da matéria mesmo, ela vai se tornando cada vez mais densa, mais perigosa para quem não tem a experiência de amparo e de auxílio, como é o caso do André Luiz ali. E tanto que o mentor ali do posto de socorro sugere para que eles tomem pouso naquela noite, para continuarem a viagem no outro dia, porque segundo os aparelhos de medições magnéticas daquele posto de socorro, grandes tempestades magnéticas estavam por acontecer ali naquela região. Daí o aconselhamento do Aniceto para que a equipe socorrista ali, da qual o André Luiz estava fazendo parte naquele momento, dormisse, né, naquela noite. Então a gente vê a questão da materialidade na própria essência das palavras e das indicações que a equipe socorrista recebe. Tempestade magnética, aparelho de medição, pouso, dormir. Ou seja, nós percebemos que estamos tratando de espíritos muito mais ligados ao plano encarnado, à matéria, o que nos caracteriza, como Kardec coloca, de terceira ordem. E a característica principal dos espíritos de terceira ordem é a influência da matéria sobre o espírito. Então, mesmo após desencarnados,
nós ainda sofremos, de toda e qualquer forma, os impactos da matéria. Alguns espíritos permanecem ligados ao corpo, como as outras obras do próprio André Luiz nos revela isso, né? Pessoas, espíritos desencarnados no cemitério achando que estão enterradas, né? Sendo que é o corpo físico que ali está, não o espírito propriamente dito. Agora, nós estamos destacando isso por quê? Porque isso tudo emana do mundo interior do espírito. E o mundo interior nós podemos traduzir como sendo o pensamento. O Livro dos Espíritos, na questão 89, no 89b, Kardec vai perguntar: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E os nossos irmãos vão dizer: quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ou seja, aonde você, espírito, estiver, o seu pensamento também estará. Então, nós projetamos a vida de um modo geral ao nosso redor, porque essa vida é a extensão do nosso pensamento. E porque, mais uma vez, nós citamos a questão de sermos de terceira ordem? Porque o pensamento ele é uma potencialidade do espírito, é um atributo, como o Livro dos Espíritos nos coloca. E ele está relacionado de acordo com o nosso avanço moral. Então, um espírito que ainda está muito mais ligado às coisas da terra do que às do alto, não tem condição de, praticamente, não tem condição de construir uma vida mais harmônica ao seu redor, seja no plano encarnado, seja no plano desencarnado. E a prova disso são as camadas que a equipe socorrista vem ultrapassando ao longo de sua viagem de nosso lar até a crosta terrestre. À medida em que eles vão se aproximando do orbe, a densidade do pensamento cria uma atmosfera psíquica muito pesada, e essas descargas magnéticas que os aparelhos captavam, naquele momento ali, são oriundas de pensamento, dos pensamentos dos espíritos que estão ligados àquela condição, naquela faixa de vibração. Então, para quem não tem o conhecimento, como era o caso do André Luiz ali, porque nós podemos, como o próprio livro diz, o próprio capítulo fala que o André Luiz ainda é um espírito inexperiente das coisas do alto, estava aprendendo, então ele estava na condição muito mais de observador do que de praticante, vamos assim dizer. E esse capítulo nos ficou evidente a questão do pensamento com relação a esses pormenores que estão nas entrelinhas dos textos que o Chico psicografou. Então, o livro, a história é narrada mais ou menos ali na época da Segunda Guerra Mundial, como nós vimos em alguns outros capítulos do livro Nosso Lar. E o Aniceto, ele vai dizer que os que não permanecem nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Então, muitas vezes, o espírito vamos falar assim do encarnado, como é o caso aqui, o espírito não pega propriamente dito numa arma para ir guerrear no campo de batalha, mas ele pega a pior das armas, que é a do pensamento, e concentra, de acordo com a sua evolução moral, a sua carga psíquica, mental, em cima do fato, e isso gera uma atmosfera psíquica densa, de medo, de insegurança, que é o que estamos vivendo atualmente nesses últimos anos, nesses últimos meses, vamos assim dizer, também com relação à pandemia. Pessoas desencarnando em massa praticamente, esse clima de medo, de insegurança, de violência verbal, em alguns casos de violência física. E a gente ouve muitas vezes pessoas que estão distantes do fato em si e ficam imaginando: nossa, eu tenho que trancar a casa
porque tem ladrão à solta, porque o fulano assaltou e matou não sei quem. Por quê? Isso está em grande demasia sendo veiculado pela mídia, né, pelos jornais televisivos, pelas redes sociais. Só se fala naquilo. Então, com espírito de terceira ordem, com pouca evolução moral, direcionando seu pensamento, que já não é tão evoluído também, para essas questões, acaba criando uma atmosfera psíquica muito densa e gera esse clima de medo, de insegurança. Agora, para o espírita, nós devemos observar que essas coisas, dentro do processo evolutivo, são naturais, porque o espírito ele está fadado ao erro, mas também está fadado a consertar o erro. E isso não está assim atrelado diretamente a consertar o erro nessa mesma vida. Pode ser que ele tome consciência numa vida posterior. Por isso a gente acha que a justiça divina é falha, que a justiça divina tarda, mas não falha. Na realidade, tudo vem a seu tempo, né? Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Então, com a questão da justiça divina, não é diferente. As coisas acontecem à medida em que o espírito se permite acontecer. E as coisas elas vão acontecendo de dentro para fora, à medida que o espírito se permite perdoar o outro, se permite se perdoar e buscar, de fato, o conserto dos erros, vamos assim dizer, restabelecer a paz mental entre o ocorrido, né, entre os outros espíritos. A partir do momento que ele vai se libertando disso, as coisas vão acontecendo. E é por isso que muitas vezes não acontece na mesma encarnação. Porque o tempo no plano espiritual não existe. O tempo é uma colocação puramente humana, é um estabelecimento puramente humano. Então, para o espírito, o que o diferencia é o fato dele estar encarnado e desencarnado. E é estando encarnado que o espírito aprende. Então, o pensamento ele tem papel mais do que fundamental nesse processo, no processo reencarnatório, no processo de perdão, no processo de construção do amor, no processo de construção da paz, então, no processo de construção de si mesmo. Então, o espírita ele precisa sempre ter em mente de que a vida não cessa nunca. A morte, como o próprio André Luiz nos diz, é o jogo escuro das ilusões. Ela é apenas uma cortina que se abre a nós, espíritos encarnados, a um outro patamar evolutivo, a um outro estado de vibração, da qual o pensamento é um atributo mais do que fundamental. Por quê? Porque o pensamento, se podemos assim dizer, é força criativa da alma. É um atributo, é uma potencialidade que está em vias de se constituir de maneira perfeita. Por isso nós vemos tanta destruição desnecessária no mundo. Eu digo desnecessária porque é o próprio espírito, na sua ganância em ter em acumular, acaba destruindo o ecossistema, enfim, as políticas sociais, a vida em sociedade. Ele acaba destruindo tudo isso ao seu bel prazer para conquistar os bens materiais cada vez mais e mais. E um contexto de guerra está relacionado a isso. Tanto que o livro foi escrito mais ou menos na época da guerra e as emanações dos pensamentos daqueles que estão envolvidos na guerra são citadas aqui porque a guerra também tem um contexto geral de dominação e um espírito sedento pelo poder e cego de suas qualidades morais, que as qualidades morais estão dentro de todas nós, porque a centelha divina pulsa dentro de cada um de nós. Então o espírito enceguecido com relação às leis divinas dentro de si e obstinado a fazer o mal, praticamente não há o que ou quem o segure. Então, aqui ele ressalta o quão forte é o pensamento.
Vamos repetir. Os que não permanecem nas linhas de fogo, permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas, ou seja, quem não pega na arma e vai ao fronte de batalha, está no combate das ideias, comentando a situação. Olha aí a questão da palavra que emana do pensamento, que é um atributo do espírito, no caso aqui da Terra de terceira ordem. Tende ao caos. Se nós não estabelecermos uma conduta firme e nos agarrarmos à prece, à elevação do pensamento e à transformação de nós mesmos, para que o pensamento, enquanto potencialidade, se desenvolva de maneira efetiva, rumo à perfeição, nós tendemos ao caos. É a isso que estamos fadados, porque nós temos liberdade para escolher, mas, entretanto, porém, todavia, sem dúvida, somos escravos das consequências. Ou seja, lei de ação e reação. Então, para embasar essa questão do pensamento, nós buscamos lá no item 13 do livro A Gênese de Kardec, especificamente no capítulo 14, onde ele trata da ação dos espíritos sobre os fluidos. Então, para os espíritos, Kardec vai dizer que o pensamento e a vontade são o que a mão é para o ser humano. O espírito não tem forma. O espírito é a inteligência do universo, conforme o livro dos Espíritos nos aponta. Não podemos dizer, o termo correto não é, o espírito não é imaterial, o espírito é incorpóreo. Os próprios espíritos codificadores dizem que a palavra foge à nossa compreensão. Então, dentro das nossas capacidades tão limitadas aqui enquanto encarnados, o termo correto a se utilizar é incorpóreo. Então, para o espírito evoluir, ele precisa interagir com a matéria. E nessa interação com a matéria, ele cria, ele adquire no mundo a que ele está ligado o perispírito, e esse o liga ao corpo físico. Então, nós estamos... Olha a importância do pensamento. Inclusive, a nossa ligação com o corpo físico se dá através de processos mentais. O espírito não está necessariamente inserido no corpo físico, mas ele está ligado a processos mentais com este, através do perispírito, que ele vai dizer aqui no próprio capítulo, recebe as impressões do corpo físico. Então, as informações elas podem vir de fora para dentro, a fim de nos auxiliar em nosso processo evolutivo, que é o que deve acontecer. Nós estamos interagindo com o meio, nós somos frutos do meio ao qual estamos inseridos, porque as nossas encarnações passadas assim determinam. Lembrando mais uma vez a frase que acabamos de dizer: nós somos livres para escolher, mas somos escravos das nossas escolhas. Então as nossas escolhas nos acorrentam ao nosso passado de certa forma, para que nós possamos resolver as pendências com o nosso passado. Por isso a questão do pensamento é muito importante, porque, mais uma vez, como Freud fala, o pensamento é um ensaio da conduta. Então a gente... são 3 os estágios: a gente pensa, fala e faz. Então, à medida em que a gente vai encurtando, eliminando essas fases da nossa relação com a encarnação, do nosso perfazer reencarnatório, nós vamos evoluindo cada vez mais. Isso com relação ao mal, o pensar, o falar e o agir. Então, a gente precisa evoluir a tal ponto em que a gente já nem pense mais na questão do mal, a gente simplesmente possa agir no bem. E aí ele continua: pensamento é tudo, e nós criamos a realidade à nossa volta, externalizamos quem somos de fato. Então, como nós falamos, o espírito não tem forma, então essa interação vai se dar com o campo material através do pensamento. Então, o pensamento é ele que vai manipular os fluidos, que nós sabemos... esses fluidos são uma variação do fluido cósmico universal. Então, tudo que está ao nosso redor
é manipulação nossa através do pensamento com relação ao fluido cósmico universal. Então é como se a gente fosse lá e pegasse um pedacinho do fluido e trouxesse aqui para a Terra e através do nosso pensamento nós criamos, porque as ideias elas estão inicialmente no pensamento. Tudo que tem no plano físico existe antes no plano espiritual, no campo das ideias. Não tem como uma coisa surgir do nada. Tudo que já foi... Então, eu me arrisco a dizer nesse caso que tudo que está na Terra foi descoberto pelos espíritos encarnados, que vieram preparados para realizar tal façanha, tal feito. Então, as coisas elas existem no campo das ideias e são transmutadas para o campo encarnado através do pensamento e da realização daquela matéria, da manipulação daquela matéria através das mãos. O homem é dotado de inteligência. A inteligência é um atributo do Espírito, porque o Espírito é imagem e semelhança de Deus. E sendo Deus a inteligência suprema do universo, a obra leva as características do seu Criador, do seu autor. Então, nós somos a inteligência do universo. Não a suprema, mas a inteligência do universo. E, como nós dissemos, estamos em processo de evolução. Nós, de determinado ponto de vista, somos seres potenciáveis, Nós estamos nos desenvolvendo moralmente através da interação com a matéria, porque temos essa característica de evoluir. Então, no item 13, podemos observar que os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são a atmosfera dos espíritos e também o veículo do pensamento, como o ar, o é do som. Então, à medida em que eu vos falo nesse instante, as cordas vocais vibram, porque houve inicialmente um preparo, então nós pensamos de alguma forma no que iríamos falar, digitamos algumas coisas, colocamos algum entendimento nosso a respeito dos estudos, pedimos a intuição, obviamente. Então, essa foi a parte que o pensamento criou com relação ao que estamos falando. A partir da vontade, eu me sentei nessa cadeira, liguei o computador, a câmera, os aparatos aqui para captar o som, coloquei o material na minha frente e através da vontade e do pensamento, estamos aqui expressando o nosso entendimento com relação ao capítulo através da fala, que no caso através da fala, que é oriunda do pensamento e da minha vontade de estar aqui. Então, todo esse enredo esse conteúdo de coisas que acabamos de falar estão fazendo as minhas cordas vocais vibrarem e através do ar o som sendo propagado até a cápsula aqui do microfone que está captando o áudio e chegando aí até vocês. Então, para o pensamento, os fluidos espirituais desempenham toda essa função, vamos assim dizer, que a matéria exerce com relação à fala. Então, o espírito é desencarnado, está ligado a um processo mental com o corpo físico, ao qual, através da vontade, expressa as suas ideias, o pensamento cria, e então, através da vontade, ele expressa as suas ideias, e através da fala também, essas ideias são colocadas para fora, vamos assim dizer. E aí, no item 14, Kardec vai dizer que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como o ser humano manipula os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Foi o que acabamos de dizer como exemplo aqui, adiantando a fala de Kardec aqui nos nossos textos. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos e apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Então, essa manipulação vai ocorrer então de acordo com a vontade do espírito e a sua capacidade de criação.
O espírito, o pensamento é uma potencialidade, como nós dissemos. Então, o resultado disso tudo que nós acabamos de dizer ali vai estar relacionado com o grau evolutivo do espírito. Se o espírito é bem evoluído, ele tem capacidade de criar coisas mais ligadas, vamos assim dizer, a coisas mais espiritualizadas, as coisas do alto. Em planetas como Júpiter, por exemplo, que é citado na Revista Espírita, a composição da matéria é outra, que nos foge aos sentidos. Então, toda a matéria que está em Júpiter, com relação à Terra, é uma matéria mais quintessenciada, é uma matéria mais eterizada, menos, vamos assim dizer, densa com relação à Terra. E pela forma do planeta, o planeta gasoso, então os espíritos já não caminham mais com o peso do corpo sobre os joelhos, sobre as pernas. Lá eles já volitam. Isso está na revista de março de 1858. Quem quiser pode dar uma conferida lá. Então a matéria naquele orbe, ela se caracteriza em relação à evolução dos espíritos que a eles estão ligados. Aqui na Terra acontece o mesmo. Então vemos a grosseria da matéria, do nosso corpo físico, da complexidade dos órgãos, da alocação dos órgãos, da maneira como as vitaminas são absorvidas pelo corpo, que o alimento é absorvido pelo corpo. Enfim, vemos assim, o quão ainda somos de terceira ordem com relação à nossa evolução moral. Então, essa manipulação dará forma aos fluidos de acordo com a nossa evolução, que guardará devidas proporções com aquilo que se materializa ao nosso redor. Ou seja, criamos a realidade ao nosso redor a partir dos nossos pensamentos. É o que estamos afirmando até o presente momento. Aí, prosseguindo, Kardec diz no item 15 que, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico. Ele vai se refletir, vai se fotografar, como ele vai dizer ali, no perispírito, que é um fluido semimaterial. Pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Somos espelhos de nós mesmos. Tudo que vai refletir no perispírito é o que está dentro de nós. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. E aqui, de certa forma, mora o perigo de tudo aquilo que emanamos de nós. Percebam que as impressões podem ou não se fixar nos outros espíritos ao nosso redor, mas efetivamente ficará fotografada em nosso próprio perispírito, o que de toda e qualquer forma prejudicará a nós mesmos. Então, a gente precisa atentar que o que emana de nós passa por nós. É como se viesse sobrepujando as camadas da nossa estrutura mental, que vem lá do nosso inconsciente passado, chega no inconsciente atual, chega no consciente, até que se expressa através da nossa fala, das nossas ações. Então, o nosso pensamento pode criar coisas, situações que vão prejudicar as outras pessoas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão do pensamento. Nós citamos no comecinho aqui a problemática da pandemia, onde autoridades divulgam mentiras, notícias tendenciosas que estão gerando na cabeça das pessoas assim, o desacreditar da ciência. E com isso, muitas pessoas estão desencarnando, muitas vezes, sem assim ter chegado o momento, vamos assim dizer. Poderiam ter prolongado um pouco mais a sua estadia na Terra. Porém, como nós dissemos, nós somos livres para plantar, mas somos escravos das consequências. Então, o que nós estamos tentando alertar aqui é a questão da evolução a que esses espíritos estão... a evolução que esses espíritos atingiram e com o poder que tem na mão, que eu diria se expressa através de um microfone, porque eles têm a palavra.
Então, estão, de toda e qualquer forma, gerando medo nas pessoas através do pensamento, através daquilo que eles assim, têm capacidade de criar. Então, essa construção de tudo isso que é dito por todos nós, eu me incluo nessa também. A culpa não é só do A ou do B, a culpa é coletiva, porque nós também damos vazão às nossas mazelas morais, né, que vão se expressar através da fala, das nossas ações. Mas o que nós estamos alertando aqui é que tudo isso pode e com certeza vai, dada a nossa proporção evolutiva, vai se fotografar no perispírito dos nossos irmãos. Mas, antes de tudo, por sair de nós, ela vai fotografar no nosso próprio perispírito. E é onde a culpa vai se instalar e nos processos de reencarnação para as próximas vidas, isso vai ter peso 2 diante daquilo que nós precisaremos resgatar. Então, frases do tipo, que ódio, eu desejo a morte para o fulano, quero que o ciclano se exploda, etc, etc, assim, dizem muito mais sobre o nosso processo evolutivo, o quão nós temos ou não paciência, o quão nós temos ou não o pensamento desenvolvido, né? E isso vai nos direcionar para a falta de evolução moral que nós temos em nós, né? Nos falta evolução das leis divinas dentro de nós, e isso vai gerar um ambiente psíquico aonde quer que você esteja. Você pode estar em um trabalho mediúnico, dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, você pode estar no céu, no paraíso, mas se você tem esses pensamentos, os seus pensamentos direcionados para criar o caos, a desordem, tudo ao seu redor assim será visto por você e pelos que estão contigo nesse mesmo ambiente. Então, por isso que o processo do pensamento, a compreensão disso tudo é muito importante para o nosso desenvolvimento moral, porque pode, de certa forma, acelerar o nosso processo evolutivo. Basta nos conectarmos com a nossa essência divina e permitir que essa essência, essa luz, essa centelha divina se multiplique dentro de nós, porque daí as leis divinas elas vão ganhar corpo e força dentro de nós para que nós apontemos o nosso olhar sempre para a produção de bons pensamentos. Porque o pensamento, mais uma vez repetindo, é uma potencialidade do espírito. Então, ele é passível de progresso também. A gente precisa compreender isso. É uma potencialidade. Então, tem condição de evoluir. E isso vai acontecer, obviamente, através da nossa vontade. E tomar cuidado com esse tipo de fala nas redes sociais, com os amigos, no centro, porque nós somos pensamento. Então, se você está em qualquer ambiente e está acostumado a pensar coisas destrutivas, prejudica o ambiente. Prejudica o ambiente. Assim, vai desarmonizar os fluidos benéficos de onde quer que você esteja. Então, é você que emana de dentro de você a vida que está ao seu redor. E aí Jesus alerta também, no Evangelho, orai e vigiai. E ambas as palavras aqui estão se referindo ao pensamento. Orar porque, no caso, a oração, a prece, é a elevação do pensamento às esferas superiores. É o mecanismo que nós temos para, vamos assim dizer, conversar com as esferas superiores, pedir intuição, assim, agradecer principalmente. A gente deve sempre observar que se nós tivéssemos condições de olhar o nosso passado, nós, em nossas preces, nós muito mais agradeceríamos do que pediríamos. Porque, como o Sr. Dias sempre fala, nós não conquistamos nada.
2000 anos que o Cristo deixou, eu insisto em dizer, uma fagulha de ensinamento da grandiosidade que são as leis divinas, nós não absorvemos até hoje. Quem dirá a gente aspirar a grandes feitos, a grandes conquistas com relação às leis divinas. Então, a oração, a prece, é a nossa maneira de conversar com as esferas superiores, do meu ponto de vista, muito mais para agradecer do que para pedir. É que a nossa condição de terceira ordem nos torna meros pedintes. Então a nossa condição moral é ainda segregacionista, é ainda preocupada com o acúmulo. Então a gente acaba, mediante a esses adjetivos, a gente acaba se tornando meros pedintes. A nossa prece é sempre: esteja com a gente, fique comigo, me dê isso, me dê aquilo, faça isso por mim, mas nós nunca nos colocamos na condição de: olha, estou aqui, Senhor, faça-me instrumento da tua paz. A nossa prece geralmente é voltada ao ter, ao pedir, ao acumular, seja o que for, tanto bens materiais quanto os bens espirituais, esquecendo de que a gente tem muito mais quando dá, quando distribui. O amor é a única coisa que se multiplica à medida em que se reparte. E a gente acaba se esquecendo disso. Então, a oração é a elevação do pensamento. Então, o pensamento, mais uma vez, como um atributo importantíssimo. E vigiai para que nós vigiemos o nosso pensamento. Ocorreu uma situação desagradável que nos tire a paciência, a primeira coisa que nos vem à mente é reagir. Então, a ação do outro nos remete a uma reação geralmente focada no mal, porque nós ainda somos espíritos de terceira ordem. A matéria sobrepuja o espírito. Então, se é algo que atenta à nossa vida, nós queremos revidar, porque a vida é importante, eu preciso me manter vivo. O instinto de conservação vai estar falando mais alto ali naquele momento. Então, é preciso vigiar o pensamento para que este não crie situações nas quais vão se expressar através da fala ou de ações que vão me acorrentar moralmente ao fato ocorrido, ao outro espírito a quem prejudiquei. Então, orai e vigiai. Orai porque o pensamento é através do pensamento que nós elevamos, através da prece, e do pensamento que a gente conversa com Deus, vamos assim colocar, e esse vigiar é o vigiar os nossos pensamentos para que as atitudes não sejam deletérias. Então, dando continuidade aqui, Alfredo propõe para que a equipe pernoiteie no posto de socorro justamente por conta da falta de experiência de André Luiz no plano espiritual. Ainda mais tendo que lidar com um ambiente tão denso quanto aquele que eles tinham iniciado a travessia para chegar até a crosta. Então, como nós já observamos há pouco tempo atrás. Nos parágrafos seguintes, fica evidente a questão abordada por Alfredo em relação ao pensamento. Dissera ele sobre a questão dos irmãos espirituais suportarem pesados fardos das emanações deletérias que todos nós dispersamos através da materialização dos nossos pensamentos, que se traduzem por atos como guerras, por exemplo. Esse suportar é para que as tormentas magnéticas dos nossos pensamentos, que são invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Ou seja, mais uma vez, percebemos que o pensamento cria tudo o que acontece, como, por exemplo, uma pandemia que tem proporção mundial. Tão somente é uma cocriação do nosso pensamento, das nossas vibrações coletivas, no caso. Portanto, está tudo certo, não tem nada fora do lugar. Lembrando, mais uma vez, nós somos escravos das consequências. Nós somos livres para plantar, mas escravos das consequências. Então, essa questão de que o pensamento cria tudo ao nosso redor, nós estamos abordando
desde o início aqui, e ficou muito evidente nessa fala do mentor ali, né? Nós gostaríamos de destacar um ponto em que o Aniceto vai falar sobre os massacres que ocorrem, né, no caso da guerra ali, como o livro foi escrito perto da Segunda Guerra, ele nos esclarece o seguinte: é inútil os massacres recíprocos entre os países, porque a humanidade é uma família de Deus. As desencarnações em massa gerada pela guerra são em vão, e que enquanto houver discórdia entre nós, todos pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. Nós fizemos um link com a questão 784 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona sobre a questão do mal, né? E aí os espíritos vão responder a Kardec o seguinte: faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Nós somos espíritos de terceira ordem em processo evolutivo. Todos temos características gerais em comum. É óbvio que a personalidade de cada um é a personalidade de cada um, isso não se discute. Porém, a nossa essência em si é a essência espiritual. E essa briga do homem por poder, como ele coloca aqui, é inútil, porque a vida continua. Ela é um processo que se desenrola através de encarnação e desencarnação. Encarnação, desencarnação. Então estamos nesse processo já há milênios e estamos sim acorrentados ao nosso passado moral através da encarnação. E o mundo vem se construindo através de guerras, vamos assim dizer, guerras físicas e guerras mentais também, porque nós porque a matéria ainda sobrepuja o espírito. Nós estamos muito mais ligados aos bens da terra do que propriamente dito aos bens do alto. Porém, toda essa tentativa de conquista do homem através da violência é inútil. Só entrava o nosso progresso moral, só entrava o desenvolvimento do nosso pensamento. Os benfeitores, eles vão, de certa forma, procurar intuir no coração dos homens bélicos para que as ações não cheguem a se concretizarem com relação à guerra. Porém, a palavra final é nossa. Nós é quem decidimos sobre nossas ações e também assumimos a responsabilidade do resultado que essas ações vão gerar. Por isso, esse acorrentamento moral ao nosso passado. Nós estamos, ao mesmo passo que tentando olhar para o futuro, assim, presos ao passado, resolvendo pendências de vidas passadas, porque essas pendências, elas estão fotografadas em nosso perispírito. E elas vão se traduzir, obviamente, através da culpa, em doenças no corpo físico. Então, a gente precisa procurar mecanismos que vão fazer com que a potencialidade de pensamento se desenvolva. E precisamos utilizar a potencialidade de vontade para que isso ocorra. Eu creio que o pensamento é a força criativa, mas se você não tiver a vontade para que você execute a sua criação, ela não vai sair do campo das ideias. Então, são potencialidades que, na minha opinião pessoal, devem estar atreladas. Partindo para o capítulo 19, esse capítulo, na realidade, eu entendo que o que acontece dentro das explicações dos benfeitores a André Luiz nesse capítulo é uma extensão do capítulo anterior, porque ele fala, o título do capítulo nos remete a uma técnica, que é o sopro. Então, é preciso compreender que esta é uma técnica, obviamente, mental e fluídica, e que guarda mais relação com a matéria propriamente falando. O perispírito é semimaterial.
E ele vai citar Jesus aqui como um espírito, enquanto espírito encarnado há 2000 anos atrás, né, ele era um realizador dessa técnica. E a gente percebe que, assim, Jesus não falava para corpos. Tem um irmão palestrante que nos coloca essa fala muito feliz. Jesus falava para espíritos. Por isso que a gente encontra tanta dificuldade na compreensão de suas palavras. Nós achamos até incongruências, né? Os nossos olhos de espíritos de terceira ordem muitas vezes acha incongruências na fala do mestre em determinado ponto, né? No início, às vezes no meio e no fim. Porém, essas incongruências estão dentro de nós. Nós é que não temos a real capacidade de compreender a profundidade de suas palavras. Mas o primeiro passo para se compreender suas palavras é entender que ele falava para espírito, porque é o que nós somos. Nós somos seres incorpóreos, dotados de potencialidades que estão em processo de se desenvolver. Então, quando o espírito quando o espírito que aplica a técnica vai direcionar a técnica em um espírito necessitado, não se trata propriamente dito de uma coisa assim física que vai resolver a questão da doença, daquele espírito que pede ajuda, mas sim é uma realização no campo das ideias, no campo do pensamento, que através, né, do pensamento o espírito vai manipular os fluidos e, conforme o nosso entendimento, aplica sobre o espírito que pede ajuda com relação a isso. Então, Aniceto vai destacar ali, né? Alfredo, né? Que vai apontar, quando diz que temos alguns irmãos em estado grave, tomado de impressões físicas mais fortes. São irmãos, muitas vezes, que estão desencarnados e têm essas impressões físicas mais fortes, como ele destaca. Em alguma parte do capítulo, inclusive no nosso lar, nós vimos que os espíritos que estavam desencarnando na Segunda Guerra foram trazidos para nosso lar. A guerra foi praticamente do outro lado do orbe, né, na Alemanha, na Europa, vários países da Europa. Só que muitos daqueles espíritos se viam conectados ao corpo físico e assim eles não estavam conseguindo se desenvolver, se desligar do corpo físico e daquele ambiente tão grosseiro e denso que foi construído através do pensamento dos espíritos belicosos que estavam ligados àquela guerra. Então foi necessário que as colônias espirituais das Américas recebessem aqueles espíritos que estavam desencarnando para que eles se desligassem do processo da guerra, porque muitos estavam com ódio, muitos estavam se vendo ainda no campo de batalha, enfim, um acontecimento muito assim trágico, vamos assim dizer, para os espíritos, né, que povoam aqui o orbe. E esses espíritos ainda ficavam com a impressão física de tudo aquilo. E essa técnica, os irmãos nesse capítulo vão dizer que qualquer um com boa vontade, independente do seu avanço moral, com boa vontade, pode aplicar a técnica, porque é um mecanismo que os espíritos, né, que a divina providência disponibiliza para que nos amparem, nos auxiliem no nosso processo também evolutivo, porque dadas as circunstâncias de espíritos de terceira ordem, nós entendemos que a matéria é que tem mais eficiência e eficácia sobre nós, mesmo enquanto desencarnados, porque o perispírito é matéria
semimaterial. Ele é criado, engendrado por nós através das sucessivas encarnações lá nos reinos mineral, vegetal e animal, para que quando cheguemos no estado de ser humano, nós tenhamos o perispírito tal como suscetível de receber as impressões do pensamento, inclusive de receber as informações, vamos colocar como sendo informações, que vêm externas a nós, que emanam de outros espíritos, como Cristo, por exemplo, que aplicava a técnica do sopro na intenção de auxiliar nas feridas dos espíritos a que recorriam a ele. Então, tendo boa vontade, qualquer um pode aplicar. E a eficiência, a eficácia da realização dessa técnica, ela está muito mais relacionada a quem recebe do que a quem dá. Então, é preciso ter fé, é preciso ter coerência, é preciso acreditar. E também ele vai falar das condições, inclusive físicas, dos espíritos que recebem. A boca tem que expressar somente coisas boas, o pensamento tem que estar voltado ao bem, o estômago tem que estar alinhado com... Enfim, temos que ter uma saúde mental e física relativamente bem desenvolvida, para que a eficiência dessa técnica se faça presente em sua realização. E o embasamento que damos dentro do próprio livro é a fala do benfeitor, que diz que nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Então, é algo que depende muito de nós. É uma informação externa a nós que pode nos auxiliar no processo evolutivo, através da cura de uma doença, de uma chaga, mas que guarda relação com a nossa condição moral. Nós vemos que as ações em vidas passadas ficam fotografadas no nosso perispírito, porque o pensamento é um atributo incorpóreo, vamos assim dizer, do espírito. E no espírito, que também é um ser incorpóreo, não tem como ficar coisas alojadas, armazenadas. E isso vai ocorrer no perispírito, porque o perispírito é semimaterial, é uma ferramenta semimaterial. Então, ela vai receber o perispírito vai receber as impressões do espírito, que vai engendrar a sua próxima reencarnação, muitas vezes pautado na culpa. E aí, essas chagas morais, que são oriundas dos resultados que o espírito construiu em vidas passadas, elas vão se transformar em doenças. E quando o espírito recebe o benefício de um passe, por exemplo, do sopro, que de certa forma é relativamente novo para nós aqui, que estamos aprendendo, é um bálsamo fluídico. Ele vai guardar relação muito mais com a matéria do que propriamente dito com coisas espirituais, porque o espírito é incorpóreo. O que é matéria fica no campo da matéria. O perispírito, a gente sabe, é semimaterial. Então, ele guarda proporções tanto para o campo material, que está ligado ao corpo físico, quanto para o espiritual, que está ligado ao espírito, que é o pensamento, que tem o atributo do pensamento. Então, por isso, vai ficar fotografado tudo isso no perispírito. E essas informações que vêm de fora têm a intenção, como nós citamos aqui o passe, abrindo um parênteses, e essa técnica do sopro vão atuar como sendo informações externas a nós, para o melhoramento, para a cura dessas chagas, mas que guardam relação com a nossa realização moral. Portanto, isso é uma ferramenta de auxílio, não é a ferramenta que vai modificar a sua existência. O que precisa ser modificado é o seu pensamento.
é a sua evolução moral. É ali que você tem que se dedicar ao seu trabalho, né? Dedicar a sua atenção para que você se transforme moralmente. Você, eu digo, o ser humano, né? O espírito humano, o de terceira ordem que habita aqui a Terra. Então nós precisamos modificar os nossos pensamentos para que as nossas ações sejam também modificadas e voltadas para o bem. Para finalizar aqui os nossos estudos, ele vai citar ainda a questão da criação lá da Gênese bíblica, e onde ele fala que o Criador soprou a vida no barro lá, que o homem veio do barro, Deus deu a forma no barro e soprou-lhe a vida. Ele faz uma citação, né, uma alusão àquela passagem bíblica, dizendo inclusive dos ventos que a natureza sopra, vamos assim dizer, no nosso dia a dia, que a gente pode, que isso pode ser considerado também, do ponto de vista espiritual, um amparo, um auxílio para nós à medida em que nos conectemos às coisas do alto. Percebam que são ações físicas, né? E assim sendo, não vão resolver o problema da sua condição moral. A condição moral requer de nós caridade, né? Requer de nós trabalho no bem, transformação do pensamento. Mas ele vai citar essa passagem bíblica e a gente deve observar aqui que essa é uma alegoria que serviu para uma determinada época, para uma determinada sociedade que tinha uma determinada linha de pensamento e que auxiliou aquele povo a compreender, num primeiro momento, como o ser humano surgiu na Terra. Obviamente, depois vieram estudos científicos, inclusive os estudos doutrinários, né, do Espiritismo, que vieram comprovar que não foi dessa maneira alegórica que o homem surgiu na Terra. Então, ele está ali fazendo uma alusão ao sopro de vida divino, justamente para embasar a sua fala de que essa técnica é uma técnica que possui propriedades curativas, que trazem a vida, que renovam a nossa vida material, que renovam a nossa vida orgânica, mas que a gente nunca deve se esquecer da questão moral, que nós precisamos nos desenvolver moralmente. E para isso, precisamos lembrar que fora da caridade não há salvação. E a caridade tal como Jesus a entendia, a caridade moral. Ficam aqui então as nossas ponderações a respeito dos estudos dos capítulos 18 e 19 do livro Os Mensageiros. Esperamos sinceramente ter atingido os objetivos e que, acima de tudo, nós possamos aplicar em nossas vidas, no nosso dia a dia, tudo que a espiritualidade tem nos trazido com o estudo das obras de André Luiz. Convido a todos a fazer a nossa prece de encerramento. Divino amigo, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome para estudarmos e refletirmos sobre o ser que somos, sobre nossas potencialidades e que no nosso dia a dia a gente sempre se lembre dos estudos a fim de aplicarmos os ensinamentos não apenas para o nosso benefício, mas para o benefício de todos aqueles que vivem ao nosso redor. Em Teu nome, Mestre, em nome da espiritualidade amiga, nós pedimos a permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.